por que a gente usa dois fechamentos que vai de encontro, Júnior, com aquilo que você complementou na aula passada? É por isso que a gente entra com uma tensão e depois entra com outra. Exatamente. Ao ligar um motor diretamente, a corrente de partida, olha só a corrente de partida, pode ser 6 a 10 vezes maior que a nominal. Isso falando de um motor elétrico de indução, tá? Trifásico. 6 a 10 vezes a nominal. Consequência, quedas de tensão na rede, interferência em outros equipamentos e necessidade de cabos e disjuntores superdimensionados mais caros. Então, você entende? Se eu estou com uma corrente maior, eu vou precisar de um cabo com uma seção transversal. A gente viu isso na capacidade de condução de corrente, que o que vai determinar a seção do meu cabo é a corrente por qual vai passar ali. Então, você imagina que eu não quero, para nós é sempre vantajoso que a gente trabalhe com a menor corrente possível, porque com isso a gente economiza na parte de componente. Você imagina eu ter que superdimensionar os componentes para suportar uma corrente para essa situação. Então, por isso que a gente tem alguns artifícios, e até não é só isso, você imagina também num prédio onde se existem vários motores. Você imagina como ia ser isso, toda hora motor dando pico de 6 a 10 vezes a nominal? Como que ia ser isso? Como que ia ter que ser dimensionado esse disjuntor? Como teria que ser dimensionado esses cabos, que correm longas distâncias, que aí a gente já recorre a barramento, né? Mas como que seria isso? Você imagina a queda de tensão que você vai gerar na rede e o quanto isso vai prejudicar até outros componentes, porque isso é ruim. Você imagina isso. Isso a gente está colocando um, né? Agora você imagina vários acionamentos. Então a gente precisa criar uma forma, né? Precisou criar uma forma para contornar esse problema. Analogia da tensão, o empurrão inicial. Então imagine que a tensão é a força de um empurrão para fazer o motor girar. Olha só, no fechamento estrela, a parte mais suave aí, ó. No sistema estrela, a cada bobina do motor recebe a tensão de fase, que é a tensão da rede dividida por, olha o raiz de 3 aí aparecendo, que vai ser 1,73. Exemplo, olha só, em uma rede de 220, a bobina recebe apenas 127 volts. É um empurrão mais fraco que consome menos energia da rede. Só que aí que tá, pegando esse exemplo, se a minha carga ela é 220, eu vou poder ficar mantendo esse 127 aí direto? Não se atenham aos valores, se atenham à analogia. Eu não vou poder, porque vamos supor, se a carga ela requer uma tensão para funcionar, ela precisa daquela tensão. Mas para tirar da inércia eu posso recorrer. Só que o motor ele já é preparado para isso, o elétrico de indução, tá? O trifásico. Então, aqui nós estamos falando, essas analogias, até o momento, é para trifásico. Quando a gente for falar de monofásico, aí é outra abordagem, porque aí entra um componente chamado capacitor, que aí eu explico para vocês melhor como que ele funciona. Mas se atendo aqui, até porque a gente não vai ter uma corrente, uma tensão 127 trifásica ali, tá? É só uma analogia. Então, você imagina que para tirar ele dessa condição, aí eu vou entrar com uma tensão menor. Mas para isso eu preparo ele perante o fechamento, a ligação. Aí lá era no triângulo, ou lá, desculpa, no estrela, né? Aquela situação que a gente preparou ele para receber uma tensão ali menor. Agora olha aqui no triângulo. O trabalho pesado é aqui que vai acontecer quando a máquina precisa funcionar mesmo. Então ele vai ficar nesse fechamento aqui, ó. Aqui, cada bobina recebe a tensão da linha total da rede, ou seja, tensão de linha é igual a tensão de fase. A gente não fiquem preocupados com essa terminologia aí, não, que a gente vai falar mais sobre ela. Ó, a bobina recebe 220 totais para entregar a potência máxima. Então, olha só, primeiro a gente entrou com um arranjo, não que a gente entrou com uma tensão menor, tá? A tensão foi 220 o tempo inteiro. O que a gente mexeu foi no fechamento. Como a gente fechou de um jeito, estrela, opa, a tensão de cada bobina se comportou de uma forma.
Quando a gente vem e fecha desse jeito, a tensão nas bobinas se comporta de uma outra forma. Aí, para vocês entenderem, tensão de linha geralmente está ligada à tensão de alimentação da rede. Tensão de linha. E tensão de fase é a tensão que vai estar em cima das bobinas. Não necessariamente a gente pode abordar com uma bobina. Eu vou fazer o arranjo na lousa, a gente vai ver aqui também. A gente vai falar de ramos. A bobina é uma combinação de 3 ramos, de 3 bobinas lá, para esse exemplo de 6 pontas. Se for um motor de 12, aí muda, aí são mais bobinas, beleza? Ó, a analogia da corrente, o fluxo no caminho. Pense na corrente como um volume de água passando por canos. Na estrela, a corrente de linha que sai da rede é igual à corrente de fase que passa na bobina, ou seja, IL é igual a IF. O fluxo é limitado a um único caminho por bobina. No triângulo, a corrente de linha se divide entre as 3 bobinas e para manter a potência, a rede precisa enviar um fluxo 3 vezes maior. Por isso que aí, nesse caso, na estrela, no triângulo, olha só como a corrente de linha faltou só um IL aí, tá? IL é igual raiz de 3 vezes IF. Então, olha só, se ele está me dizendo que no triângulo a corrente é igual, a corrente de linha vai ser a multiplicação da corrente de fase, que é a corrente que circula na bobina, vezes raiz de 3, você concorda que a corrente no triângulo ela tende a ser a maior? Olha, é só olhar para a analogia aí, ó. Olha na estrela, ó. Na estrela IL não tem raiz de 3, tá vendo que não tem raiz? Pensa na raiz de 3 como 1,73. Então, ó, no fechamento estrela, você vai ter uma corrente que é a multiplicação de 1,73 vezes a corrente que circula na bobina, ou seja, a corrente de fase. Cara, é quase 2 vezes, né? Porque está multiplicando 1 vezes 73, dá quase vezes 2, né? Então, olha só, lá na estrela, eu não tenho esse 1,73. Logo, a tendência da corrente na estrela vai ser menor. Em função, a tensão, a gente vê, vai ser menor por quê? Porque a de linha é igual a de fase. E a tensão, sim, a tensão ela vai diminuir, mas a corrente vai tender a se manter. Na estrela, na triângulo, não. Essa corrente ela é maior. Por isso que geralmente a gente entra primeiro com aquela mais suave, tira o motor da inércia e depois entra com essa triângulo, também conhecido como delta, beleza? Então, delta triângulo, triângulo delta, estrela triângulo e assim vai, beleza? Então, o triângulo aí, vocês se virem numa analogia como delta, também pode estar referindo aí o triângulo. Vamos colocar um pouco de imagem, que fica um pouco mais fácil, já adiante aí. Por que alternar entre os dois? A partir de estrela, reduzimos a corrente de partida para apenas 33% do que o valor que seria na partida direta. Então, olha só, se eu entrasse direto com triângulo, eu ia ter 33, uma corrente mais elevada em 33%. Isso vem de uma expressão matemática. Isso, estrela. Não. Se eu tivesse a partida no triângulo, eu ia ter uma corrente 33 vezes maior do que, por exemplo, eu tenho na estrela. Porque com o fechamento estrela, ela reduz 1/3 da corrente, em comparação, por exemplo, o triângulo. Claro, o triângulo ali, a gente vai ver, por exemplo, uma partida direta, a gente vai fechar o triângulo. Só que a gente tem um limite, a gente não faz isso para motores com uma potência mais alta, a gente tem um limite até onde a gente emprega a partida direta. Mas a gente vai chegar lá. Aí a operação do triângulo, como que funciona? Após o motor vencer a inércia e atingir cerca de 90% da rotação, o comando muda para triângulo para que o motor tenha força, torque total para tocar a carga. Então, olha só, eu entro com um fechamento, eu tiro, que é a estrela, eu tiro o motor da inércia. Quando ele estiver ali próximo dos seus 90% já da rotação nominal, a velocidade, eu vou comutar. Aí eu vou comutar para
triângulo. Agora eu vou entregar 100% da carga. Eu vou entregar a potência nominal. E não só potência, nesse caso, a velocidade, a rotação também nominal. Então, tudo vai ser nominal. A tensão nominal, a corrente nominal e a velocidade nominal. Características. Então, vamos lá. Tensão da bobina. Ó, fechamento estrela e fechamento triângulo. Na tensão da bobina, ó, no estrela, a gente tem aqui ó, a tensão de linha dividido por 1,73. Então, olha só, eu vou entrar com uma outra tensão. Então, vamos supor que a rede, a gente tem aí a rede com 380. Quando eu colocar 380 aqui sobre isso aqui, vai dar quanto? 220. Aí, beleza. Então, o que a tensão na bobina vai receber nesse momento é um 220. Olha aqui no triângulo, ó, total. Agora, se for 380 aqui, vai ser 380 aqui. Então, você imagina, beleza. Aí vamos seguindo. Corrente, ó. Fechamento em estrela. A corrente aqui, ó, menor, ó. Por quê? A corrente da rede é igual à corrente da bobina. Aqui, ó, olha no triângulo, ó, maior. A corrente da rede, ela é igual à corrente da bobina vezes 1,73. Então, olha só, aqui você, sem nem pôr número, você já vê que isso aqui vai tender a ser maior mesmo. Então, quando eu entregar, para eu entregar esse regime aqui, eu já tenho que estar com o motor a 90% da rotação. Ou seja, eu já não vou ter aquela inércia, que é o que a gente chama de momento de inércia. É justamente o esforço que a gente vai fazer para tirar ele do regime estacionário. Beleza? Aí, ó, força e torque. Pera lá, olha, Lucas, ó, uma das desvantagens, a gente reduz torque também. E será que todas as aplicações a gente vai poder reduzir torque? Não sei, acho que não. Então, o que vai determinar vai ser justamente a aplicação. Aqui, ó, o torque é reduzido. Da mesma forma que eu reduzo a corrente em 1/3, o meu conjugado, o meu torque também. E aí, a depender da aplicação, eu não posso ter um torque de partida baixo. Eu já preciso ter um torque ali pleno. Igual, por exemplo, no caso aqui do triângulo. Função, ó, reduzir o pico de corrente. Aqui ele falou um izinho, tá? De corrente. E aqui, ó, trabalho potência nominal. Então, partida, saio do pico de corrente, aí depois venho para esse cara aqui e aí entrego 100% da potência no eixo ali do meu motor. Beleza?